Bom dia a todos, muita paz, muita luz, que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Dando sequência às reflexões diárias do Grupo Espírita Paz, agora na sequência do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos falar sobre a lição 9 do livro Fonte Viva. Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo 6:8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não dependerá senão alguns metros de panos para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passas faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres úteis ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aquecem. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo, sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e insignificante da boa vontade amparada pelo amor. Se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. E sejamos alegres e auxiliemos a todos que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz constantemente. Contentamente. Né? O que essa lição vem trazer para a gente? Ela está mostrando para a gente que nós temos muita coisa, mas nem tudo que nós temos nós consumimos, correto? Então, vem dando para a gente que é muito mais do que o simples ato de doar, né, de dar esmolas. Da gente não se apegar aos objetos pessoais que nós temos. Quantas vezes nós fazemos algo para as pessoas, mas tipo assim, eu tenho 2 livros, então eu vou doar um livro porque eu tenho 2. Eu nunca penso, eu tenho um só, então por eu ter um só, eu vou dar esse livro que eu tenho para a pessoa. Não, eu me preocupo se eu tenho 2 para tirar um para poder dar. E não é por aí, né? Porque a caridade, ela é um bem que nós fazemos sem pensar, nasce de dentro de nós, mas ela vai muito mais além do que simplesmente doarmos as coisas, do que simplesmente darmos as coisas aos outros. Buscarmos dentro do nosso eu, dentro da gente, o que eu posso doar. Eu posso doar uma palavra de carinho, eu posso doar um abraço, eu posso doar um simples olhar, um simples sorriso. Eu posso fazer muita coisa mesmo, e sem ficar naquela de achar que eu estou, né, que eu preciso somente dar esmola. Não, a caridade não é única e exclusivamente esmola. A caridade é doar do seu mais íntimo, da coisa de dentro de si, né? A gente sabe que quando nós nos desprendemos daquilo, quando a gente não se apega ao materialismo,
nós doamos e nós também ganhamos com isso, né? Então, nós não podemos nos apegar aos valores afetivos. Se eu tenho algo, porque uma pessoa que me deu, então eu não posso doar. Posso. Posso, porque aquilo ali não está me servindo mais. Então, eu vou ser compulsivo, acumulativo, vou ficar com tudo, porque eu não quero doar, porque aquilo tem um valor afetivo. Tem um valor afetivo para você? Sim, tem. Mas a partir do momento que você doa para uma outra pessoa, ele passa a ter um valor afetivo para outra pessoa também. Então, é pensarmos dessa forma que nós estaríamos modificando tudo, né? É buscarmos o quê? A caridade em todos os sentidos, lembrando que, né, a caridade ela começa primeiro no nosso lar, depois envolve aquelas pessoas que estão conosco em todos os sentidos, sabe? É o nosso modo de agir dentro de casa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos servidores que nós temos, é expandir os nossos atos, é expandir para que possamos, né, que sejamos dóceis e possamos tratar as pessoas com doçura, que possamos ter afabilidade uns para com os outros, né? Acima de tudo, nós temos que lembrar que nós detemos do quê? Nós detemos do bem hoje, mas que é provisório, que nós tivemos pela divina, né, providência, pela divina providência que nós possuímos valores espirituais e que quando nós viermos a desencarnar, é aquilo que nós adquirimos no nosso íntimo, no nosso bem, é que nós vamos levar para frente. Então, que sejamos essas pessoas, né, dóceis, que sejamos essas pessoas que estamos sempre juntos. Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, as questões 866 a 900, nós vamos ver diversas coisas sobre a caridade. E é aquilo ali que nós temos que fazer, sim. Então, a caridade, ela se expressa na alegria e no bom ânimo, com que procuramos contagiar os tristes e os aflitos. Consiste na paz, felicidade e confiança que irradiamos no lar, no trabalho, na escola e na sociedade em que vivemos. Se já sabemos distribuir o pão do corpo, aprendemos a distribuir o pão da fraternidade e o tesouro da amizade sincera, como todos aqueles que compartilham a experiência evolutiva na Terra. Então vamos fazer isso, vamos deixar que nós sejamos luz e que busquemos a luz, mas que possamos ser aquela luz, aquele ponto amável, aquele ponto de doçura para com as pessoas e para conosco mesmo, né? Lembrarmos sempre, caridade não é só esmola. Nós damos, sim, ajudamos aqueles irmãos que necessitam, mas nós temos que lembrar que nós podemos expandir esse conceito da caridade. Então, que possamos fazer isso com alegria, com harmonização e com um bom sorriso nos olhos, né? Não só nos olhos, mas no rosto. Sempre lembrando, estamos aqui para ajudar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Que assim seja.